Estamos trabalhando com a mensagem, o tema da mensagem, desde o início do ano, até que Ele venha. E como subtema temos colocado vários assuntos que são bem relevantes às nossas vidas. E nessa manhã, o subtema, até que Ele venha, não podemos fugir do nosso chamado. Amém? Vamos mais uma vez orar? Pai querido, te agradecemos agora por esse momento que temos para meditar na Tua Palavra, que o Senhor possa nos ajudar a transmitir a Tua Palavra, que o Espírito Santo nos leve a ter esse entendimento e também para receber a Tua Palavra. Que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos com aquilo que vamos ouvir e aqueles que estão em casa também possam ser alcançados pela Tua Palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Qual é o seu chamado? Você já parou para pensar? Para que Deus te chamou? Saiba dessa verdade que eu vou falar agora. Deus quer te usar. Amém? Para a honra e glória dEle e para a edificação de pessoas, de vidas. Saiba da forma com que você está hoje, daquilo que você é hoje, Deus quer te usar para a honra e glória dEle e para a edificação de vidas. Deus tem um chamado para as nossas vidas e quando tentamos fugir desse chamado, Ele usa de várias maneiras para tentar nos trazer de volta para o chamado dEle. Creia, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, amém? Ele vai usar todas as formas e maneiras e meios para poder trazer você para esse chamado dEle. Cada um de nós tem um chamado. Cada pessoa tem um chamado nessa vida. E eu quero ir com vocês para o texto de João capítulo 21, versículos 1 a 3. João capítulo 21, versículo 1 a 3. Você tem na projeção esse texto, pode também acompanhar, como também na sua Bíblia. João capítulo 21, versículo 1 a 3 diz: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Ao todo tinha ali reunidos 7 pessoas. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. No versículo 3 fala que naquela noite eles foram pescar. Jogando a rede ali para o lado esquerdo, nada apanharam naquela noite. Pedro tinha um chamado. Amém? Qual era o chamado de Pedro? Não precisa tirar essa imagem aqui, tá, irmãos? Fiquem com essa imagem na projeção, para quem está em casa também. Qual que era o chamado de Pedro? Abra sua Bíblia, sem projetar. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Não precisa projetar, não. Mateus capítulo 4, 18 a 20. Qual que era o chamado de Pedro? Caminhando junto, diz o versículo 18, ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Simão Pedro, ali foi chamado, seu irmão André, para serem pescadores de homens. E diz o versículo 20 que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olhando para esse texto aqui, talvez Pedro tinha esquecido do seu chamado. Ele poderia ter imaginado: agora a minha missão acabou, porque o mestre morreu, ele ressuscitou, está aqui, nós já vimos ele, acabou a minha missão. Muitas vezes, agora vamos tentar trazer para nossas vidas aqui, porque o desafio de quem ensina e de quem prega
é tentar fazer uma ponte no texto que aconteceu há centenas de anos atrás com o que acontece com a gente hoje. Essa ponte nós temos que procurar contextualizar e trazer para as nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que quando nós concluímos algo, acabou a missão. Mas na verdade ela está começando. Quando você conclui uma faculdade, você fala, agora concluí, tenho o meu diploma. Mas só o diploma não vai adiantar. Você tem que batalhar. Muitas pessoas pensam, agora eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Colocar um filho no mundo é bênção. Mas a missão acabou aí? Só começou. Tem muita gente que coloca filhos no mundo e não educa os filhos. Então, muitas vezes você pensa que quando você conclui algo, acabou a missão. Não, na verdade a missão está apenas começando. E a missão de Pedro estava apenas começando com Jesus Cristo ressuscitado. Tanto é que Cristo falou que se ele não fosse para o céu, o ajudador não viria para capacitar cada um deles. Então Cristo não iria ficar para sempre nessa terra. Foi necessário que ele fosse levado aos céus e mandasse o Espírito Santo para capacitar cada um dos seus discípulos. Então a missão de Pedro não havia terminado, mas ele pensava que havia terminado. Talvez você pense também que pelo fato de estar casado, já acabou a missão. Não, o casamento é um processo que dura a vida inteira. Eu quero me casar, eu quero fazer algo, mas pense, é um desafio. E quando vem as crianças, é um desafio maior ainda. Então nós sabemos que cada um de nós temos um chamado. E quando você faz algo, pense, apenas está começando. O versículo 14, se você puder abrir a sua Bíblia, no versículo 14 diz que foi a terceira vez que os discípulos viram Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus Cristo tinha se manifestado para eles? Ali fala o quê? 3 vezes. Tem alguém apontando o dedo lá. 3 vezes. Já era a terceira vez que os discípulos haviam visto Jesus Cristo. Ou seja, por 3 vezes, Jesus procura lembrá-los que aqueles 3 anos que eles haviam passado junto com o Mestre não foram em vão. Por 3 vezes, Jesus Cristo já havia apresentado. Um pouco antes ali, no versículo 26, já havia passado 8 dias dele ter sido ressuscitado. Eles estavam reunidos no versículo 26 do capítulo 20. Mas ali, no capítulo 21, 14, diz que já era a terceira vez que Pedro e os discípulos haviam visto Jesus Cristo. Mas Pedro, pelo que dá a entender aqui, parecia que estava esquecendo do seu chamado. E todos nós temos um chamado específico dado por Deus. E muitas vezes, algumas verdades que eu posso colocar nessa mensagem, muitas vezes as circunstâncias da vida, ou as barreiras que aparecem no nosso caminho, nos levam a querer desistir ou olhar para trás. Ou muitas vezes Deus nos colocará provas que, como fez Jesus Cristo, com aqueles que queriam segui-lo. Lá em Lucas capítulo 9, 62, ele diz que, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Então, nesse texto aqui, alguns queriam segui-lo, mas alguns queriam olhar para trás, queriam voltar para trás. Muitas vezes também, a nossa fé ficará abalada. E olhar para trás pode nos parecer a melhor opção. Na nossa caminhada de vida cristã, eu já olhei para trás algumas vezes e pensei em recuar. Mas não é a melhor opção. Nós temos a verdade da palavra de Deus em Hebreus 10, 38. Se você puder abrir a sua Bíblia. Lá em Hebreus 10, 38, diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, olhar para trás, para aqueles que deram um passo pela fé, reconhecendo Cristo como Salvador, não é a opção. Porque o texto de Hebreus 10 fala que o meu justo viverá pela fé.
Pelo que você vive? Pelo seu trabalho? Pelo aquilo que você ganha? Pelo ministério que você recebeu para servir na obra de Deus? Ou apenas pela fé? Se não fosse pela fé, essa igreja não estaria viva hoje. Amém, irmãos? Se não fosse pela fé, não teríamos tido uma reforma tão grandiosa que tivemos. E todas as pessoas que vêm aqui, alguns vêm de curiosidade para saber se de fato é verdade, vê que de fato Deus tem feito a obra aqui nesse lugar. Mas tudo isso é pela fé que temos no nosso Salvador. Então, quando você tem circunstâncias, quando você tem provas que tentam fazer você voltar para trás, não desista do seu chamado. Mas também, alguns, além das circunstâncias, Deus muitas vezes coloca no nosso caminho pessoas que tentam fazer com que nós recuemos do nosso chamado. Não precisa projetar, abra sua Bíblia aí, por favor, lá em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Olhe bem o que Pedro tentou fazer com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava para ser ali traído, para ser crucificado. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso tudo ele falava. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Tu é para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então eu posso entender que tanto as circunstâncias da vida, quanto as provas que Deus coloca, quanto pessoas que aparecem no nosso caminho, muitas dessas pessoas tentam fazer com que você volte para trás. Mas por que você está sofrendo por fazer o ministério? Desista de tudo isso, vai curtir a sua vida. Pedro tentou fazer isso com Jesus Cristo, mas ele falou: arreda-te de mim, você está sendo uma pedra de tropeço. Então, quando Deus tem um chamado, Ele vai fazer com que provas venham, vai fazer com que circunstâncias apareçam, e vai até permitir com que pessoas tentem estar do seu lado ali para tentar fazer você desistir do seu chamado. No texto de João capítulo 21, dá para entender que Pedro havia se esquecido do propósito que Jesus tinha dado para ele. E além disso, lá no versículo 3, se vocês puderem projetar novamente, ali mostra que ele estava tentando persuadir as pessoas que estavam com ele, aqueles outros 6. E quando ele falou: vou pescar, o que os demais falaram para ele? Não, Pedro, vamos seguir Jesus Cristo. O que eles falaram? Vamos juntos, estamos juntos no mesmo barco. E naquela noite, nada apanharam. Agora aquela frase que eu coloquei na projeção, para que você possa dizer para você mesmo, anote na sua Bíblia e anote na sua mente também essas frases. Se Deus tem um chamado para a minha vida, não permitirei que ninguém me influencie fazendo com que eu fuja dele. Amém? Fala isso para você mesmo. Não permita que ninguém influencie você fazendo com que você desista do seu chamado. Às vezes você vai olhar para uma pessoa que está ali rejeitando, fazendo, torcendo o nariz para aquilo que você está ministrando aqui na frente, ou está aqui pregando. Não deixe aquela pessoa influenciar você. Ou às vezes aquela pessoa falta, você está contando com ela no ministério para fazer aquela obra, para estar aqui louvando, para estar participando. Não deixe que essa atitude dessa pessoa influencie você. Às vezes você faz um bazar, faz uma cantina, faz algo e a pessoa fala: eu vou trazer aquele ingrediente, e além de faltar, depois dá uma justificativa que não tem nada a ver. Não deixe que isso influencie você. Continue servindo naquilo que Deus te colocou. Às vezes você vem no culto de quarta-feira, tem 5 pessoas. Aí você prepara aquela mensagem.
eu vou pregar só a metade porque só tem poucas pessoas. Não, pregue a mensagem inteira. Lembra dos nossos cultos online? Só estava eu pregando e olhando para a televisão, não tinha ninguém nas cadeiras aqui. Eu vou dizer, não vou pregar porque não tem ninguém, mas eu sabia que você estava em casa acompanhando. Então essa mensagem aqui, não importa a quantidade que temos, pregue a mensagem. Os louvores também, não importa a quantidade que tem. Quanto mais pessoas estiverem aqui na frente, mais honra e glória Deus terá. E mais vidas serão edificadas. Saiba que tem pessoas assistindo o culto lá no exterior, do outro lado do oceano, acompanhando os cultos da IBBV. Por quê? Nós estamos aqui servindo ao nosso Senhor. Não é a nós mesmos que servimos. Então essa frase, grave na sua mente e coloque na sua Bíblia. A segunda frase que eu coloquei também, não permitirei que as circunstâncias ou pessoas ou até mesmo as provas me impeçam de prosseguir no meu chamado. E lembre dessa última frase. Ninguém gradua de uma fase para outra se não tiver uma prova. Se você vai fazer uma faculdade, se você quer ter um diploma, quer ser profissional na área, você vai ter que passar por uma prova. Até para tirar a carteira de motorista. Quem tem carteira de motorista aqui? Quantos compraram a carteira de motorista? Ninguém. Passou por uma prova? Foi difícil? Eu fui 3 vezes, passei por uma prova para tirar a carteira de motorista. Na primeira vez, o rapaz falou, você não pode dirigir como profissional. Eu aprendi a dirigir, tinha 11 anos, no estacionamento. Aí depois que eu fui fazer a carteira, você não pode, você tem que parar, olhar as placas ali, de pare, 30 por hora, 30 por hora. E eu estava tranquilo, achando que estava um profissional na área. Não, você tem que dirigir dentro das normas. Na segunda vez, a Brasília estava com o velocímetro estragado, não estava funcionando. Isso faz muito tempo atrás. E na terceira vez eu fui com o instrutor me ensinando. Tem que ir com calma, cautela. Prova. Prova nos aprova. Diz lá Tiago. Ninguém é aprovado se não for provado. Creia na vida. Pai, mãe, profissional, seja a área que você estiver, você só será aprovado se você for provado. Seja o ministério que você deseja, seja provado antes, para poder assumir. Então, quando nós desistimos do propósito que Deus tem estabelecido para nós, os nossos esforços para fazer outra coisa serão em vão. E por mais experiente que você seja, essa é a mensagem que nós temos também. Por mais experiente que sejamos, por mais competente que nos consideremos, o sucesso pode até aparecer, mas ele estará fora do propósito de Deus. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas são pobres espiritualmente falando. Dariam dinheiro tudo que tem hoje no mundo para poder ter a família de volta, para ter uma noite tranquila, para poder dormir e ter a família. Tem muitas pessoas que dariam tudo que têm, mas não conseguem, porque investiram a vida no lugar errado. O versículo 3 diz que naquela noite nada pescaram. No versículo 4 e 5 de João capítulo 21, nós podemos ver que Jesus Cristo aparece ali e faz uma pergunta para eles, vocês têm alguma coisa para comer? E no versículo 6, diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, essa experiência que Pedro havia tido ali, naquele momento, ele já tinha tido anteriormente com Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 5. E naquele tempo, eles falaram, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas sob a tua ordem nós lançaremos a rede, Lucas 5:5. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então podemos compreender também que Deus, ele nos dá a ordem. Nós estamos garimpando aqui de um lado, mas Deus fala, faça de uma forma diferente, vai para o outro lado. Procure, fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Não é o pastor que manda, não é o líder de ministério que manda. Quando nós olhamos para a palavra, é Deus que está ordenando. Quando a gente fala para um jovem, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, não é o pastor que fala, é Deus falando. Quando fala para o marido, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é o pastor falando, é Deus falando. Tudo isso que nós falamos é Deus falando. Então faça isso.
para que você possa ter o sucesso no casamento, na vida profissional, na vida do seu ministério. Faça o que Deus tem recomendado. E diz o texto que naquele momento, quando eles lançaram a rede, eles já não podiam puxar, porque Jesus deu essa palavra. Quantas redes você tem puxado vazia na sua vida? Profissional, relacional, ministerial, porque não está dando ouvidos àquilo que Deus tem colocado. Então nós temos isso para refletir também. Mesmo com a experiência de milagre, muitas vezes nós esquecemos do que Deus tem ordenado hoje. Você já teve alguma experiência de milagre de Deus na sua vida? Eu já. Mas muitas vezes nós esquecemos, aí Deus vai e lembra novamente, vai lembrando. Diante dessas experiências, Deus ele tem o propósito de abrir os nossos olhos. No versículo 9, nós temos ali, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Mas como pode? Eles desceram do barco com os peixes, mas Jesus já estava preparado com os peixes e com brasas e pão. Como que ele fez isso? Onde que ele pegou isso? Ele pescou antes? O texto não fala. Mas ele já estava preparado. É isso que diz o versículo? Brasas, peixes e pão. O que lembra isso quando você olha para esse momento? Pedro estava ali. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver ali que quando Jesus Cristo tinha ali brasas, ele estava lembrando Pedro, quando Pedro traiu o Mestre. Onde Pedro tentou trair Jesus Cristo? Lá em João 18, 25, diz assim: lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Pedro estava entre brasas ali, no meio da roda dos escarnecedores. Estava tentando se enturmar. E quando Cristo chamou eles ali para aquele momento, olhando para as brasas, deve ter olhado para as brasas e olhado para Pedro. Lembra, Pedro, você me negou. E quando nós lemos também, no versículo diz pão e peixe, nós podemos lembrar também que Deus, Jesus estava chamando Pedro para comunhão. E muitas vezes, irmãos, Deus usará situações para nos fazer lembrar do nosso chamado. Deus ele usa, a palavra dele usa circunstâncias também para nos lembrar do nosso chamado. Tem momentos que eu falo, poxa, aquilo que aconteceu é Deus me falando. Fala, Deus. Através de uma palavra, através de uma situação, Deus está falando. E foi exatamente o que aconteceu nesse texto aqui. 3 elementos tinha naquele momento: brasas, peixes e pão. 3 elementos. Quantos elementos Deus tem mostrado para você para lembrar que Ele quer ter comunhão contigo? Talvez Ele vai te colocar no meio das brasas para fazer com que os seus pés queimem, para você sair do lugar para falar de Cristo. Ou Ele vai te chamar para te aquecer e vai te dar o pão, vai te dar o peixe para você ter comunhão com Ele. Então muitas vezes Deus vai usar situações. O último momento, voltando lá agora para o texto de João capítulo 21, versículo 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar, versículo 16, pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, versículo 17, pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Esse texto aqui daria uma outra mensagem, mas o que Jesus quis fazer ali, na verdade, com Pedro, era para que ele pudesse refletir. Existem perguntas que nós fazemos, perguntas interrogativas, como que horas são, perguntas retóricas,
onde você vai ter uma resposta bem óbvia. E a pergunta é reflexiva, foi o que Cristo fez para ele. Reflita, Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Pedro tinha ali uma responsabilidade, um chamado. E Deus sempre usará perguntas reflexivas, na verdade, para que nós possamos lembrar do chamado que nós temos. Todos nós temos um chamado. Lá em Romanos 8, 28, 29, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Temos um chamado para sermos, conforme o versículo 29, imagem e semelhança de Cristo. Não fuja do seu chamado, não deixe que ninguém influencie você, seja qual for o chamado que Deus colocar. Lembre-se dos milagres que Deus já realizou na sua vida. Preste atenção nas perguntas que Deus tem colocado. E quando Deus chama, Ele nos capacita. E quando Ele nos capacita, Ele fará de tudo para nos firmar no nosso chamado. Essa é a verdade. Quando Ele nos chama, Ele nos capacita. E quando Ele nos capacita, Ele fará de tudo para nos firmar no chamado que nós temos para com Ele. Eu quero colocar para vocês ali esses personagens da Bíblia que foram chamados por Deus e quais foram as desculpas que eles deram para Deus. Moisés, quando foi chamado, deu uma desculpa da sua limitação física. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Ele disse para Deus: então disse Moisés ao Senhor: eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Foi a limitação física que Moisés deu para Deus, para não assumir o chamado que Deus tem dado para ele. Você tem alguma limitação física? Isso não impede você de fazer o chamado de Deus. Um outro personagem, Gideão, tentou usar a sua limitação social. Juízes 6,15, ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Limitação social. O próximo, Isaías, tentou usar a sua limitação moral e comportamental. Lá em Isaías 6,5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Houve ali uma transformação na vida de Isaías, antes que ele fosse servir ao Senhor. Limitação, primeira, física, de Moisés, social, de Gideão, moral e comportamental, de Isaías. E Jeremias, qual foi a desculpa que ele deu para Deus? Pouca idade. Diz lá Jeremias 1,6, então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Será que uma criança não pode evangelizar, não pode falar de Cristo? Sim. É da boca dos pequeninos que vem o perfeito louvor, e as crianças têm nos ensinado muito aqui. Porque dos tais é o reino dos céus. Então, não diga que você é novo demais para falar, e nem diga que eu sou velho demais para falar. Deus nos usará. E outro personagem que eu coloquei também ali na projeção, achei bem interessante essa imagem, foi Jonas. Jonas tentou fugir para Tarso. Jonas 1, 2 e 3 diz: dispõe, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Deus chamou Jonas para pregar em Nínive. O que ele fez? Ele foi para o outro lugar, foi bem distante. O que os marinheiros fizeram? Jogaram Jonas no mar. Então muitas vezes Deus vai fazer: joga esse homem no mar que eu vou cuidar dele. Deus cuida. Foi o que Deus fez com Jonas. Deus estava no controle de tudo. Não era o pior para Jonas, foi o melhor para Jonas. Jonas foi jogado do barco, mas para que Deus pudesse cuidar e salvar aqueles marinheiros, porque se ele continuasse no barco, muitos iriam morrer. E o que acontece hoje em muitas igrejas, digo para vocês, tem muitas igrejas que tem Jonas ali, rebeldes, que poderia estar servindo a Deus,
E está fazendo com que muitas ovelhas pereçam dentro desse barco. Mas olhando, irmãos, para essa mensagem, quais são as desculpas que temos dado para Deus? Todos que foram chamados, Deus os capacitou, porque eles não desistiram. E os meios que Deus tenta usar, nos usa, é para nos trazer de volta para o chamado dele. Olha comigo o que diz o Salmo 119, versículo 67, para confirmar isso que estamos aqui falando. Salmo 119, versículos 67 e 71. Salmo 119, 67 e 71 diz assim: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, muitas vezes a aflição faz com que a gente volte a guardar a palavra de Deus. E o versículo 71 diz: Foi-me bom ter passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Versículo 71. Então, tudo isso tem um propósito. Então, Deus muitas vezes vai nos colocar no meio da brasa para fazer com que a gente possa voltar, para lembrar que Ele quer nos chamar para fazer algo. Então, não fuja do seu chamado. Até que Cristo volte, não podemos fugir do nosso chamado. Eu quero concluir essa mensagem com um pequeno vídeo que tem como título: Qual é o seu chamado? Tem uma voz ali que vocês vão reconhecer durante esse vídeo. Pode colocar para nós o vídeo, depois vamos terminar com uma oração. Qual é o seu chamado? Pergunto isso porque não seremos julgados pelo que fizemos na vida, mas sim pelo que fomos chamados a fazer. Imagine agora comigo. Você está em pé diante do trono de Deus e um cenário como esse acontece. Evangelista Anderson, venha à frente e preste contas da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Eu não sou evangelista, eu sou um contador, eu tive uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu lhe chamei para ganhar na Ásia, meu filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu só tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava as igrejas, eu ajudava ministérios com suas finanças. Onde estão as 347.566 almas da Ásia que eu lhe chamei para ganhar para mim, filho? Onde estão? Se tivesse me buscado, se tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Contador Jones, dê um passo à frente e preste contas do que eu o chamei para fazer. Contador Jones? Não, eu não sou o contador Jones. Eu sou o pastor Jones. Eu fui o pastor de uma igreja por 35 anos e tinha 750 membros. Contador Jones, eu o chamei para trabalhar no mercado de trabalho como contador. Se tivesse feito isso, você teria impactado significativamente 2 pessoas. Você e aqueles 2 homens teriam ajudado igrejas com as suas finanças. E aquelas igrejas teriam impactado as 751.321 almas. Se tivesse me procurado, eu teria revelado isso a você. E outra vez, tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Judgment seat of Christ. Irmã Smith, venha à frente e preste contas do que eu a chamei para fazer. Eu apenas criei 3 filhos. Eu nunca preguei para as nações. Eu nunca fui a uma viagem missionária. Eu apenas fiz tudo que pude para criar os meus filhos nos teus caminhos. Irmã Smith, eu nunca chamei você para pregar às nações.
Nunca chamei você a ir a outros países em viagens missionárias. Eu chamei você para criar 3 filhos. E agora vou lhe mostrar as 1.579.541 almas que aqueles 3 filhos impactaram. Você buscou a mim e ouviu a minha voz. Você foi obediente ao meu chamado. Muito bem, serva boa e fiel. Venha e participe da alegria do Senhor. Lembre-se, você não será julgado de acordo com o que você fez na vida. Será julgado de acordo com o que você fez em relação ao seu chamado. Amém? Até que ele venha, não podemos fugir do nosso chamado. Qual é o seu chamado? Você já descobriu?